O Internacional já definiu que no seu planejamento para 2026 vai começar o Campeonato Gaúcho com um time de garotos. Muitos jovens das categorias de base do Internacional vão receber oportunidades nesse início de temporada, sob o aval do técnico uruguaio Paulo Pezzolano, que já está de olho e tem referências positivas sobre alguns desses jogadores. Nesse vídeo a gente fala sobre os principais destaques na lista do Inter, que vai começar o Campeonato Regional no mês de janeiro, e eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, tá certo? Se tu não tem registro, o primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link, te registra e joga na manha, tá? Bom, gente, o Inter já definiu, já foi anunciado, inclusive oficialmente, que vai começar o Campeonato Gaúcho ali entre 10 e 11 de janeiro, contra o Novo Hamburgo, a primeira rodada no estádio Beira-Rio, com um time recheado de garotos. Jogadores do Sub-20, principalmente do Internacional, e outros destaques de outras categorias. Além deles, alguns jogadores do elenco profissional que se reapresentaram antes. Essa reapresentação ela aconteceu ontem no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada. Ela não está acontecendo no CT Parque Gigante por conta da troca de grama do CT principal do Inter. A partir da reapresentação ali entre 2 e 3 de janeiro com os profissionais, esses garotos e jogadores também do elenco profissional que estão em Alvorada vão passar a treinar normalmente no CT Parque Gigante. Mas tem muitos garotos que já estão se destacando há um tempo e que vão receber essa oportunidade no Campeonato Gaúcho. Pra gente pontuar aqui, tá? Também tem Copinha agora. A partir do dia 4 de janeiro começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base que tem aqui no Brasil. O Inter vai estrear ali no dia 4 de janeiro e vai disputar a Copinha com o seu elenco principalmente Sub-18, Sub-17 e Sub-16, e não o Sub-20, que é o último elenco de base e que é um limite também para tu jogar na Copa São Paulo. Geralmente, as equipes que jogam com o Sub-20, por serem jogadores mais maturados, chegam mais longe. Quem bota Sub-17, como o Inter tem colocado nos últimos anos, é muito mais pensando na preparação do Sub-20, que são os caras que podem subir ao profissional, estão mais próximos disso, e pensando também na maturação desses jovens jogadores aí de Sub-18, Sub-17 e Sub-16. Então, 18, 17 e 16 vão para a Copinha, exceto alguns jogadores que estão com esse elenco de base Sub-20, alguns jogadores que têm ali 17, 16, 18 anos também estão, e alguns jogadores do elenco profissional. Bom, o elenco que começou a preparação para a disputa do Campeonato Gaúcho tem o Antony no gol, Cauã Jesus e Diego Esser. Antony do profissional, Cauã Jesus, que também treina entre os profissionais, e o Diego Esser, que é da base, mas também já treinou e já foi até relacionado nos profissionais. Os zagueiros Vitor Gabriel, do profissional, Cleiton Sampaio, do profissional, o garoto Pedro Cauã, seleção brasileira de base, também já teve chamadas aí, já foi relacionado no elenco profissional, e o garoto Lázaro. Os laterais, Alain Benítez, Ian Henrique, Pablo e Alisson. Alain Benítez do profissional, o Alisson foi relacionado algumas vezes no profissional na reta final da última temporada, Ian Henrique e Pablo são do Sub-20. Volantes e meias, Richard e Ronaldo, do profissional, Denis Marfo, Gustavo Prado, do profissional, Benjamin Arrim, Alex, que já estava treinando entre os profissionais e já foi relacionado também, Cauã Alves, Iago Noal, que é hoje a grande aposta aí do Sub-20 do Inter, e o garoto João Kempis, do Sub-17. Atacantes, Diego Kozer, Carlos Eduardo, João Vitor, João Bezerra, Raikkonen, que hoje joga aí entre base, Sub-20 e profissional, e o Leandro Cauã, perdão. Esses são
os jogadores que vão começar a disputa do Gauchão. É importante deixar claro, tá? O Inter chegando em fases finais do Gauchão, é possível que bote mais profissionais aí nesse elenco. Isso foi deixado bem claro aí pelo Abel Braga na coletiva que ele concedeu recentemente. Eu quero citar aqui alguns destaques dessa lista, tá? Começando pelos defensores. Pedro Cauã, zagueiro, como eu disse, de seleção brasileira de base, 1,93 m, 19 anos, já foi também chamado para treinos e já foi até relacionado em jogos do profissional, medida aí de lesão de titulares, enfim. O Pedro Cauã é um dos destaques da base do Inter, que é verdade que pelo menos no Sub-20 não fez um bom ano, foi rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas tem ali bons valores, é verdade, o Pedro Cauã é um deles. Ainda no sistema defensivo, o garoto Alisson, que como eu disse, foi relacionado aí na reta final do Campeonato Brasileiro da última temporada, 17 anos, é um garoto ainda e também é bom a gente ficar de olho nele. Eu quero falar aqui da dupla de jogadores ganeses, o Denis Marfo e o Benjamin Arhin. Ambos têm 19 anos, o Denis Marfo faz 20 em janeiro, vieram num trabalho de prospecção do Inter em Gana, foram adquiridos em definitivo pelo Internacional, são dois volantes, né? O Denis Marfo um pouco mais marcador e o Benjamin Arhin um pouco mais construtor, e principalmente o Benjamin Arhin já vem despontando na base e nos treinos com os profissionais, tanto que foi relacionado para um jogo em Salvador na reta final do Brasileirão, e o Abel, pelo que eu vi, tá gostando muito desse garoto da semana de treinos que teve lá no CT para as duas últimas rodadas do Brasileirão. O Benjamin participou muito bem dessas atividades e o Abel gostou bastante dele. Iago Noal, que é talvez o principal destaque da base do Inter desde a saída do Gabriel Carvalho, 18 anos, joga como um terceiro homem de meio, como meia, enfim, é um garoto muito polivalente ali nas posições do meio campo, é franzino, é baixinho, mas tem muito talento e qualidade com a bola no pé, já tá com 18 anos e também tá nessa lista. Esses dois nomes que eu vou falar agora são nomes que estão se destacando muito recentemente. O garoto João Kempis, filho do Kempis, que acabou falecendo naquele trágico acidente do avião da Chapecoense, 16 anos, jogador que cai muito pela beirada do campo, e é um garoto que vem barbarizando na base do Internacional, apenas 16 anos. Assim como o atacante João Bezerra, que tem muita gente já falando na base do Inter que ele joga mais do que o Ricardo Matias. Também é grandalhão, franzino, mas de muita força física, apesar de ser magrinho, mas muito alto. E o João Bezerra tem apenas 16 anos, inclusive já desperta interesse de clubes da Europa. Se fala muito no Chelsea da Inglaterra, de olho no João Bezerra. E o outro nome que eu quero falar aqui é o Raikkonen. Raikkonen que já está aí desde 2025 sendo relacionado para alguns jogos do profissional, por vezes ele desce para jogar no Sub-20, também é um atacante grandalhão, de força física, se eu não me engano ele é mais baixo que o João Bezerra, mas também tem muita força física, tá com 17 anos, um aninho a mais que o João Bezerra e o João Kempis, e o Raikkonen também está nessa lista de garotos que vão jogar o Campeonato Gaúcho. Algum desses jogadores, ou algum dos que eu não citei, tá te chamando a atenção para essa disputa do Gauchão no primeiro semestre? Deixa aqui tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.